E o Instituto de Pesquisa da FEComércio, aqui em Mato Grosso, divulgou ontem o comportamento de consumo dos mato-grossenses durante a pandemia do novo coronavírus. E é para falar sobre esse levantamento e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o superintendente da entidade, Igor Cunha. Boa tarde, superintendente. Boa tarde. Mais uma vez agradeço pelo espaço. Superintendente, esse levantamento ele é muito importante aí para nortear o comércio de uma forma em geral, mas tem números preocupantes, né? Tem dados preocupantes, né? Por exemplo, de cada 2 consumidores, apenas um pretende fazer compras nesse final de ano. Bom, nós tivemos um ano atípico, né? A pandemia nos ensinou até como poupar dinheiro. Nós acreditamos que hoje o brasileiro, durante essa crise, ele conseguiu reduzir as suas despesas, tanto ela dentro de casa, quanto naqueles produtos um pouco mais supérfluos. Então nós acreditamos que ele está um pouco receoso, mas ao mesmo tempo tem uma expectativa muito grande para 2021. Nós acreditamos que quem poupou dinheiro durante o ano de 2020 vai voltar a investir em 2021. A expectativa é muito grande, como o senhor coloca, né? Sim, como esperança, né? A esperança, ninguém perde a esperança. E o brasileiro... A expectativa pode ser grande, mas e se o dinheiro for curto? Como é que fica? O Banco Central acabou de divulgar, né, recentemente aí, que hoje, se o auxílio emergencial do governo federal parar, eles têm fôlego, ou seja, o brasileiro tem fôlego por mais 3 meses. Isso dá uma esperança na economia. É claro que é muito cedo para a gente dizer qual o tamanho dessa velocidade da recuperação que foi o ano de 2020. Mas nós acreditamos que o governo federal deva entender e deva continuar com esse auxílio emergencial. Caso ele não continue, o Banco Central já disse, nós temos condições para mais 90 dias aí, dinheiro em caixa. Agora, qual o setor do comércio aqui em Mato Grosso, qual o segmento que foi mais impactado aí pelos estragos provocados pela pandemia? Sem sombra de dúvidas, nós estamos falando do turismo. Nós estamos falando dos bares, dos restaurantes, dos entretenimentos. Por quê? Porque é aglomeração, né? Então, esse setor, em cima da pesquisa que nós evidenciamos, deixou claro que ele volta a ter um fomento agora no final do ano até o período do carnaval, né? Que este ano é até fim de fevereiro, acredito eu. Se não houver, mas já está ali na data do feriado. Portanto, eu acredito que, conforme a pesquisa demonstrou que 63% da população mato-grossense não irá viajar, ela vai ficar aqui dentro. Então, principalmente a classe A, B e C, que tem um potencial de consumo maior, ela vai se concentrar dentro do estado de Mato Grosso. Ou seja, os bares, restaurantes, os alimentos, aquela bebida importada, porque quem viaja quer ter um conforto. E essa classe que viaja muito vai ficar dentro do estado de Mato Grosso durante esse período que realmente houve a recessão da pandemia. Agora tem um outro problema. As autoridades ligadas aí à área de saúde já estão dizendo que não terminou a primeira onda, mas que Mato Grosso já estaria entrando na segunda onda da pandemia. Prova disso é que nos últimos dias aumentou bastante o número de casos confirmados e aumentou também o número de mortes. Perfeitamente. Nós estamos Pode complicar mais ainda a situação para o comércio. Nós estamos acompanhando isso de perto, a Federação do Comércio está acompanhando isso com os órgãos competentes, mas estamos deixando claro que o comércio, em tese, ele não é o propagador desse vírus, né? Ele está preparado para receber esse consumidor. Desde que respeite as medidas de biossegurança. De biossegurança, e a pesquisa deixou claro. Tinha até um alvará Covid, que foi proposto exatamente pelas entidades ligadas ao comércio. Né? Nós propusemos uma cartilha, dizendo o seguinte, olha, o comerciante que respeitar as medidas de biossegurança, ele fica aberto. Exatamente. Quem não respeitar, pode fechar. Exatamente. Então a gente está pedindo também uma consciência da população, da própria sociedade, né? Então que respeite, conforme as medidas da biossegurança, da OMS exige, o comércio está preparado. Nós acreditamos que essa onda que está vindo, ela venha um pouco mais fraca do que a primeira.
Então, o governo, os órgãos competentes estão tratando isso com muito cuidado, juntamente com as entidades responsáveis do comércio. Então, os comércios que foram abertos durante a pandemia e os que foram fechados, deva ter um balanço de equilíbrio nesse momento aí. Eu acredito que a gente não vai sofrer muito como foi no período de março a junho do ano 2020. Agora, para o comércio, para o setor comercial, o que é que representou esse auxílio emergencial pago pelo governo federal? Foram mais de 900 mil famílias, né, dentro do estado de Mato Grosso que recebeu esse auxílio. Então, a gente está falando aí de R$600, nós estamos falando em um valor hoje que representa principalmente para o comércio e serviços. Porque aquele cara Foram que pegou... milhões e milhões de reais. Exatamente. Esse dinheirinho, ele veio o quê? Para o cara comer mais, para o cara realmente poder visitar o seu parente, então o transporte. Então o serviço em volta desse dinheiro, ele aumentou durante a pandemia. Então esse auxílio, ele vem de encontro com a aceleração que a gente precisa para 2021. A gente está contando com esse auxílio. Falando em 2021, o que é que essa pesquisa da FEComércio poderá auxiliar o comerciante para ele planejar a atividade dele no ano que vem? Primeira coisa, deixou claro, né? 36% dos entrevistados disseram que vai mudar o seu comportamento habitual de consumo, para sempre. Então, esses 36% nós estamos... Ou seja, de cada 3 consumidores, um vai mudar para sempre. Vai mudar para sempre. E aí, na pesquisa também deixou a parte de higienização. Então, o comércio tem que estar muito bem higienizado, muito bem preparado. E a higienização, a gente não fala somente do álcool em gel, não fala somente da máscara, a gente está falando de transparência mesmo. Exemplo, você vai num restaurante, você sentou e vê na cozinha, você consegue ver todo o ambiente e ver se você está seguro, se ele realmente é higienizado. Então, esses 36%, como a gente está numa sociedade de transição, deva estar arrastando os outros 67% para essa mudança. Claro, vai ter uma abolição que a gente chama abolição de comportamento, né? Esse processo de transformação junto com a transição vai ter uma mudança. Não que a sociedade seja a mesma, mas essa mudança vai ser diferente. Novos tempos. Novos tempos, e temos que se adaptar. E o comércio tem que estar preparado para isso. E principalmente no e-commerce, né? Deixou claro aí que 30% da população vai fazer suas compras através da internet, porque lá você tem a variedade de preços e de produtos. E hoje 47% vai comprar no comércio local pela praticidade, 11% nos informais, que a gente diz que é o dia a dia, né? E o que isso quer dizer? Se o comerciante não entrar com o seu marketplace para 2021, que é a variedade de produtos também na internet, e eu vou provocar também o governo agora para também fazer a parte dele, porque se a gente não tiver uma legislação que impeça um pouco esse consumidor a ter uma diferença de preço mínima entre loja física e virtual, a gente vai estar fadado a morrer também o comércio local. O e-commerce está vindo muito forte. E na pesquisa tem um cruzamento, não é? Tem um cruzamento. Não, tem um cruzamento. Por exemplo, 1/3 dos consumidores vai mudar a forma de consumir. Exatamente. E 30% estão lá no e-commerce. No e-commerce. Esse é um cruzamento. É um cruzamento se a gente não tiver uma legislação que dê segurança para quem investir no comércio local, que abre sua porta cedo e tem um custo operacional muito maior do que o e-commerce, é preocupante. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Tenham todos uma boa tarde.